Wow, it's great to be in Kearney. É bom estar aqui em Kearney. I have enjoyed worshiping with each one of you. Eu amei poder adorar com vocês. And I look forward to sharing a couple things that God's been kind of putting in my mind and heart. E tem certas coisas que eu quero passar para vocês que Deus tem colocado no meu coração. But I'm just like the warm-up. Mas eu gosto primeiro de fazer um Pastor aquecimento. Marcos is going to share this afternoon. Por causa que o pastor Marcos ele vai continuar a pregação mais à tarde. We're both so happy to be here with your youth groups. E estamos muito felizes de estar aqui com o seu grupo de jovens. And I want to say it feels so good when I came in, so many of you were smiling. E eu achei maravilhoso que cheguei aqui, vocês estavam sorrindo. It's just really good to be around people who are smiling. E é bom estar perto de pessoas que estão sorrindo. Pastor Junior? Pastor Let Júnior, me see your smile. deixa eu ver o seu Oh, sorriso. wonderful. It's made my day. It's a Pronto, good thing. fez o meu dia. So, the story I want to read with you today A história que eu quero compartilhar com vocês is hoje 10 chapters long, tem 10 capítulos. right? You're like, no, Então lunch. você deve estar pensando, We're ready for lunch, right? Não, acho que não, porque a gente já está com fome. So, when you get home, Então, quando você for para casa, it's an exciting story. é uma história maravilhosa. You know, parts of the Bible are difficult to read. It gets a little Existem boring, partes da Bíblia que são mais difíceis de ler, But que é this is meio one of the boring. parts of the Bible that Mas is essa just parte da Bíblia, like they ought to make it into a movie. que tem partes na Bíblia que eles deviam fazer um filme nessas It histórias. involves a king Porque envolve um that rei kicks out a queen que se desfaz de uma rainha and finds another e queen. daí vai atrás procurando outra Both rainha. of the queens are beautiful. E as duas rainhas são lindas, são belas. Then there's a criminal E involved. daí tem um criminoso envolvido, bad guy. um cara ruim, um vilão. And there's a really good E guy. daí tem um cara bom. And it involves people in the end getting E killed daí no final da história pessoas morrem. and another group of people becoming rescued. E outras pessoas que são salvas. The story of Esther. E é a história de Esther. But I want to go to just the middle of the story where it pivots. E eu quero ir no meio da história quando há a transformação. When I say at the point of fear, E quando eu falo que está no ponto do medo, when we say fear factor, quando a gente fala o fator do medo, I want you to immediately think this. eu quero que você pense nisso. At the point of opportunity. No momento da oportunidade. It is a point of fear. É um momento que você sente medo, That is the climax of this story. mas esse é o ponto alto da história, But it's also a point of mas opportunity. também é um ponto de oportunidade. Almost everything that I could be afraid of, Quase tudo que eu posso temer, if I looked at it through God's eyes, se eu olhasse para essas coisas pelo olhar de Jesus, it's not something to be afraid não é of, algo para se temer, to be anxious about. para ter ansiedade, It's an opportunity. mas é uma oportunidade. Okay? So just keep that in mind. Então pense nisso. When you get home and you read all 10 Quando você chapters, chegar em casa, você you'll lê esses see what 10 I mean. capítulos, você vai ver o que eu estou falando. so there's some characters here that we want to Então, introduce. tem alguns personagens que eu quero introduzir. The first character is an old Jewish man O primeiro personagem é by the name senhor of idoso, Mordecai. Say that with me. senhor idoso Mordequias, senhor idoso Mordecai. judeu, Mordequias. He had been carried away from Jerusalem Ele foi retirado de Jerusalém when Jerusalem, many of the Jews were taken captive quando muitos dos judeus foram tomados cativos by King Nebuchadnezzar. pelo rei Nabucodonosor. He was the king of Babylon. Ele foi o rei da Babilônia He was taken away. e eles foram levados. So he's the good guy. Então esse é a pessoa boa nessa história. He was an older cousin Ele era um primo mais velho to his younger cousin Esther. para a sua prima mais nova, Now, Esther. you remember the pivot in the story I talked Agora about? você vai ver o momento que a história muda. The pivot in the story of Esther A hora da mudança na história de Esther is Mordecai says to Esther, é quando Mordequias fala para Esther: you can go in to see the king você pode ir para ver o rei and you can say e something você pode falar algo and probably you will die. e provavelmente você vai morrer. Or Ou you could stay right here você pode ficar aqui and say e nothing falar nada and probably die. e provavelmente você vai morrer. That was her choice. Então essas foram You as wanna go escolhas in and dela. die? Você pode entrar Or do you wanna stay e here and morrer die? ou você pode ficar aqui e morrer. Now, wouldn't we say that's
time to be afraid. Então a gente pode falar, That's esse seria fear. a hora perfeita para ter medo. The things we're afraid about today, As coisas que tememos hoje em dia, honestly, as young people, I remember often feeling, boy, this is such a big deal. This eu is me life or lembro, death. quando eu era jovem, eram situações que eu achava isso é vida ou morte. Oh, I got a bad haircut. This is life or death, you know? Fiz um corte errado no meu cabelo. But- Isso é vida ou morte? It is? Oh, I guess things have changed. Eu a acho que little. as coisas mudaram, porque alguns acham que isso ainda é vida ou But then there are morte. some very serious things we deal with Mas as existem alguns young problemas people. sérios They que really are lidamos, issues of life and death. ainda como jovens, que são But vida ou morte. usually we have a choice. Mas normalmente temos uma escolha: Life or death. vida ou morte. This story is heading to that moment. Nessa história está chegando nesse momento. Esther, Esther, you have an opportunity. você tem uma oportunidade. You want to go in and probably die, Você pode entrar e provavelmente morrer, or do you want to stay out and probably ou die? você pode ficar aqui Isn't it e morrer. exciting? It ought to be a movie. Isso daqui eles vão Gotta be fazer um movie. filme disso. Okay, so you have the good guy Mordecai, Então você tem Mordequias, que é a pessoa and boa he's nessa kind of história. important to this story because he gives Esther counsel. E ele é importante na história porque ele aconselha a Esther. All of us need people in our lives Todos nós precisamos de pessoas nas who nossas want the vidas best for que us, querem o melhor para nós. but who also don't worship us. Mas também pessoas que não nos They're adoram, willing to be honest que with eles us. vão ser honestos com nós. As a little child, Quando eu era criança, my three daughters, quando as minhas filhas eram I was a crianças, proud dad. eu tinha muito orgulho delas. I would only want to try to make them happy, E eu fazia de tudo para fazer elas and they felizes. didn't always act happy. E elas não se mostravam And so as felizes a todas as dad, I vezes. learned sometimes I got to say some things they don't want to hear. Então, como pai, eu descobri que às vezes eu tenho que falar coisas que elas não querem ouvir. Now that they're older, Agora que elas estão now mais that velhas, they're adults, agora que elas são adultas, I still am very proud of them. eu ainda tenho muito orgulho delas. But I say things to them that Mas are eu falo difficult to hear coisas para elas que é difícil delas ouvirem. in a little bit different way. Mas eu falo de uma maneira diferente. Mordecai spoke to Esther. Mordequias falou com Esther. He respected her. Ele respeitava He ela. treated her as his equal. Ele tratava ela igualmente a ele. But he loved her enough to say difficult things. Mas ele amava ela o suficiente para falar coisas difíceis. He was the good guy. Ele é a pessoa boa She was nessa the história. young, beautiful queen. Ela é a jovem rainha. And she had come to become the queen E ela se tornou rainha because Queen Vashti por causa que a rainha Vashti didn't go do what the king wanted her to do. não fez aquilo que o rei falou para ela fazer. The king Xerxes, O rei Xerxes, actually it could also is Ahasuerus. I don't know in Portuguese. I'll Xerxes stick to translates. Xerxes. He has two names, but I'm going to say Xerxes because it's easier to say. Okay. o rei Xerxes King Xerxes was having a party. teve uma festa All of his buddies had too much to drink. e todos os seus amigos beberam demais. Somebody said, "Hey, E wouldn't it alguém be falou, hilarious? não seria engraçado, Wouldn't it be fun não seria if legal we had the queen come in se a gente trouxesse a and do rainha some aqui questionable things?" e fazesse algumas coisas So they não told her, muito "Come and legal join com the ela. party." E daí eles chamaram ela para vir para a festa. She said no. E a rainha falou não. That was her end. E ali She foi o was fim kicked dela. out. She was fired. Ela foi mandada So embora. this king Então, Xerxes, esse rei, now he has to have another queen. agora ele precisa de outra By the rainha. way, it's 10 chapters, so if I don't talk about every detail, don't Então, be mad são at me. 10 Okay? capítulos. Se eu pular alguns detalhes, não fique com raiva I'm de doing mim. the movie version Eu of the estou story. fazendo a versão do filme dessa história. So he goes searching for another queen. Então, ele vai à busca de outra rainha. Esther, Esther, who was Jewish, que era judia, but nobody knew, mas ninguém sabia, gets selected because she was so beautiful. foi selecionada pela sua beleza. She's now the queen. Agora ela se torna rainha. And one thing led to another. Uma coisa levou a A outra. bad guy becomes involved in the story. Uma pessoa ruim entra na His história. name was Haman. O nome dele é Haman. 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 Yeah. Okay. Did not like Mordecai. Não gostava de Mordequias. Because when Haman came in, he was all important in the government. Por causa que quando Haman chegou, ele era importante no governo. Mordecai refused to bow. E Mordequias não se prostrou a ele. Haman didn't confront him. Ele não o confrontou. Instead, he got the king to Mas o decree que ele fez, ele convenceu o rei para they fazer um they decreto would kill all the Jews. que eles matariam todos os judeus. So Mordecai Então Mordequias sends a message to the queen manda Esther, uma mensagem para a rainha his Esther, younger cousin.
cousin a sua prima jovem and says to her, you got to do something. e fala, você tem que fazer algo. She says, I can't do anything E ela fala, não tem nada que eu possa fazer, unless I make known who I am. a não ser que eu fale para ele quem eu sou. And he kind of says something kind of interesting to E ele Esther. falou algo interessante. He says a message back and forth. Ele manda uma mensagem para ela. And he says to her, E ele fala para ela, if you don't go in and take the risk and face your se fear, você não for e tomar esse risco, your house is going to be done with. a sua casa vai cair. But God is still going to rescue the Mas Jews. só que Deus ainda vai salvar os judeus. He didn't say, you better do this or all of us are going to die. Ele não falou, você tem que fazer isso, senão todos vamos He morrer. said, you need to do this because it's the right thing to do. Ele falou, você tem que fazer isso porque isso é a coisa certa de se And fazer. it's your life and it's your legacy E é a that's sua vida e o seu at legado que está Isn't that em interesting? conta. even though probably Mesmo sendo que Queen Esther was the best person a rainha Esther era a melhor pessoa to change this course. para mudar essa história. Anyway, so Esther does eventually go to the king. Então, eventualmente, Esther vai até o rei. And she doesn't tell the whole story. E ela não conta a história toda. She tells the truth. Ela conta a verdade The king responds. e o rei responde. He gets angry. Ele fica com raiva, And ele he fica bravo. says, I'm going to kill the people who were going to do that to E ele you. falou, eu vou matar aqueles que iam fazer isso contra você. And so that's how Haman E é dessa forma que Amã meets his death. é morto. And then Esther, of course, is now revealed to being Jewish. E Esther agora, eles ficam sabendo que é judia. They celebrate, the Jewish people celebrate a feast O called povo, Purim o povo judeu celebra uma festa to celebrate Mordecai's role para celebrar a posição de and Mordequias Esther's role e in a the posição de salvation Esther, que eles tiveram, o papel que of eles tiveram the people. na salvação do seu povo. Now listen, there's so much more about this E story. tem It's really muito cool. mais nessa So história. you got to go home and read Então it, all você 10 tem que chapters. ir e ler esses 10 capítulos. And I just don't have time today E eu não tenho tempo hoje, because he told me I only had 3 hours. porque ele falou que eu só tenho 3 horas para pregar. Let's talk a little bit about what was going through Esther's mind. Mas vamos falar um pouco sobre aquilo que estava passando sobre a mente de Esther. She had so much to lose. Ela tinha muito a perder. It's almost unbelievable that a Jewish girl E é difícil de entender que who uma didn't even have a family, her mother mulher and father judia were gone, que não tinha família, seu pai e sua mãe who não was estavam raised lá. by an older cousin, Ela foi educada, criada pelo seu primo, and some Bible scholars believe he was an uncle, but e outros similar. falam que era o tio dela. How she became queen Mas da forma que ela se tornou rainha in a country that wasn't her own num country, país que não era dela, being a child of captives, sendo filha de cativos, she had so much to lose in her mind. ela tinha muito a se perder na Her sua position, mente. A sua posição, her security as a a queen, sua posição como rainha her very life. e a sua própria vida. What king in that day would listen to the political advice of a queen? Que rei naquele dia que daria ouvido ao conselhos de uma rainha? So when Mordecai said to Esther, Então, quando Mordequeu falou para Esther, you're in trouble either way. você está em problema de qualquer forma. In chapter 4, Esther Capítulo chapter 4, verse 12. Esther 4:12. Verse 14. Verso 14. Mordecai is saying this. Mordequeu está falando para Esther. If you keep silent at this time, Pois se você ficar calada nesta hora, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. socorro e livramento surgirão de outra parte para os But you judeus. and your father's house will perish. Mas você e a família do seu pai morrerão. And here's the key sentence. E aqui que está a parte Mordecai principal. Mordequeu is asking the question. está fazendo uma pergunta. Remember, he's not telling a little girl. Ele não está conversando com uma criança, He's questioning a woman. mas ele está fazendo uma pergunta para uma mulher. Who knows Ele falou, quem sabe whether you have not come to the kingdom for such a time as se não this? foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Who knows Quem sabe whether this miraculous
escape from being a captive girl to being the Se queen, esse escape de você ser cativa e agora se tornar rainha, who knows that all of that wasn't about you becoming the queen quem sabe isso não foi sobre você se tornar and you rainha enjoying that e security você aproveitar essa and segurança that safety e essa segurança and that happiness. e essa Who vida knows, boa. something else was Mas going quem on. sabe existe algo a mais que está acontecendo. And this is the story of your life and my life. E essa é a história da minha vida, da sua vida. We're offered by our culture, A nossa cultura nos oferece, and I'm going to add, e eu vou adicionar, we're actually offered by the church até mesmo a igreja oferece this view of what a blessed life is. este entendimento do que uma vida abençoada é. The disciples had a view Os discípulos tinham um entendimento of what a Messiah's perfect place was. do que o Messias perfeito seria. And it was the very opposite E foi pelo contrário, foi completamente of God's diferente view. da forma que Deus viu. God isn't interested Deus não tem interesse in taking young girls em pegar meninas jovens and making them the queen of a country, e fazer elas rainha de um país, because that's been happening through history, porque isso acontece pela história, whether with and without God's help. com ou sem a ajuda de Deus. What he's interested Mas o interesse de is Deus in putting people from one place into another é place de colocar pessoas de um lugar para outro lugar to do something so much para better fazer algo muito maior than being a queen. do que simplesmente ser rainha. You know, I wonder if I were 18 years Eu old penso, se eu tivesse 18 anos de idade and I was martyred for my faith in Christ, e eu fosse matado pela minha fé em Deus, I would never get to be a dad. eu não teria se tornado husband. pai, o esposo, I never get to speak to you. eu não estaria aqui falando Never com maybe have a vocês. job. Quem sabe eu não ia ter tido meu All of primeiro those things that trabalho. we're told are, Tudo well, aquelas God's going to bless you in those Coisas que ways. falamos, Deus vai te abençoar com essas coisas. But if my testimony Mas se o meu testemunho caused another person to believe, causasse para que alguém Jesus cresce Christ. em Jesus Cristo, and that person's testimony E agora aquele caused some testemunho other people to believe in causa Jesus que outras Christ. pessoas creiam em Jesus. For a long time, Por muito tempo, as an 18-year-old, quando tinha 18 if I were anos, conscious of the life that I could have had, Se except eu- now I'm dead, entendido a vida que eu poderia ter I would feel like I lost something. antes de Right. eu morrer, eu teria I have my sentido que eu heart perdi set algo, on- porque o meu coração está Right focado. now, I have my heart set on becoming a grandfather. Agora mesmo, o meu coração está com vontade de se tornar avô. If tomorrow Se amanhã I were to be martyred for my faith, eu fosse matado pela minha fé, I missed out on being a grandfather. eu não se tornaria um avô. But do you think for one moment, Mas você acha que em In algum heaven, momento no céu, once I understand Quando all eu that God entendesse did because I was tudo martyred, que Deus fez por causa da minha morte, you don't think I would say this is so much better você than não having acha a que eu falaria You see how isso é the muito world's melhor view- daquilo que eu queria? It kind of affects us. Mas só que o mundo nos afeta. So in the Old Testament, Então no Velho Testamento, the sign of being blessed by o God sinal de ser abençoado por was Deus you had a lot of crops. era que você tinha muitos bens. You had a lot of children. Você tinha muitos filhos. You had sons. Você tinha The filhos. sign of being blessed by O God sinal de ser abençoado por was that Deus your cities were safe. é que as suas cidades estavam seguras. The bugs didn't eat your trees. Que os You understand? insetos não This is- comiam as This suas is what it meant to be árvores. protected by God. E isso que era ser protegido por Deus. Listen, Escute, that is a theology isso é uma that we teologia must stop que preaching. precisamos de parar de pregar. Here's the new covenant with Aqui, Jesus. a nova aliança com Jesus Cristo. We get him. Nós o temos. That's it. É só isso. We get the power of his Nós resurrection. recebemos o poder da sua ressurreição. So if we die as 18-year-old martyrs, Então, we get the power of his se resurrection. somos It's a good thing. mortos como crentes pela nossa fé, We get the fellowship of his sufferings. temos o relacionamento com Ele We get to become like him. e podemos se tornar como Ele. That's it. É isso. Who earlier said Jesus first, Jesus only? Quem You que were- estava falando Jesus primeiro, Jesus Yeah, primeiro? that's what we sing.
É isso que a gente canta. But really, we kind of like, now that we're queen, we'd like to stay here a while. Mas só que se formos rainha, a gente know, ia querer ficar vivendo como rainha por um God tempo. wants us to have all of this. Deus quer que tenhamos tudo We isso. shouldn't risk this. Então, para que arriscar isso? And so there was that moment of fear Então, in Esther's life. houve aquele momento de medo na vida de Esther. And I believe there in between, let's look at verse 15. In between verse 14 and 15. Entre o versículo 14 e 15. Okay, so in between the statement that Mordecai says, Então, depois que Mordequeu falou o que ele falou, maybe you become the queen quem sabe você se tornou rainha for such a time as this fearful time. para um momento como este. Maybe you become the queen Quem sabe você se tornou rainha to give your life in one of these two ways. para entregar a sua vida de uma dessas formas. And then there's a break. E ali ele para. Verse 15. Versículo 15. Then Então, Esther thought about it. Esther pensou And at some point after that, e depois de um momento, she told them to reply to Mordecai. ela mandou essa resposta a Mardoqueu. Everybody needs a fast. Todos precisam de Everybody jejuar. needs what I'm about ready to do. Porque o que eu Please tenho pray, que fazer, right? por favor, Get everybody orem. praying. Coloque todo mundo para orar. And she says, I'm also going to pray. E ela falou, eu também vou orar. I'm going to fast. Eu vou jejuar. Then I will, verse 16 at the end. E no fim Then, do versículo 16. after I pray, Depois disso, after I fast, depois que eu orar e jejuar, then I will go to the king. depois disso irei ao rei. Even though it is Ainda against the law. que seja contra a lei. And if I perish, Se eu I tiver que perish. morrer, morrerei. You know, it would have been better Sabe o que seria melhor? if an angel showed up, Se chegasse um anjo said, Esther, e falasse, Esther, don't worry about it. não se It's preocupe, going to be fine. tudo vai ficar bem. I'm going to, as an angel, remove the fear factor. Como anjo, eu vou tirar o medo que você tem. There was none of that. Mas não aconteceu nada disso. Sometimes God gives us a promise. Às vezes Deus nos dá uma promessa. And sometimes we want a promise, but we don't get it. E às vezes a gente quer uma promessa e a gente não recebe a promessa. We know it's the right thing to do. A gente sabe que é a coisa certa de se fazer. There's no angel promising E não us that tem we're going to nenhum be anjo okay. trazendo essa promessa para The nós. fear is E o real. medo é verdadeiro. It is not evil to fear. E não é mal você ter medo. Because what fear says is, I know what I'm getting into. Porque o que o medo fala é, eu entendo o perigo que eu estou entrando. The three men thrown into the fire. Os três jovens que foram jogados no fogo, Would na God fornalha. have done any less work Deus teria feito through algo their a lives menos na vida deles if they weren't delivered? se eles não fossem salvos. We don't know this. Não sabemos. A really cool thing happened. Uma coisa muito legal A fourth aconteceu. person Uma quarta appeared, pessoa And apareceu. that story went around. E essa história foi contada. But we don't get to choose when God Mas shows up. não podemos escolher quando que Deus aparece. We have to first have this attitude of, Temos que if I primeiro die, ter I uma die. atitude que se eu morrer, morrerei. It's the right thing Porque to isso do. é a coisa certa de se fazer. Does that understand? Entendem? I'm raising my voice, but I'm not mad at you. Eu estou falando alto, mas não estou bravo com ninguém. So, in 2005, Em 2005, God called our family to New York City. Deus chamou a minha família para a cidade de Nova York. We moved in 2007, E a gente se mudou em 2007. and I remember I had 3 girls, E eu me lembro as minhas 3 filhas. a 9th grader, Na 9ª série, a 5th grader, na 5ª série and a 1st grader. e uma na 1ª série. And this voice kept coming to me. E essa voz ficava vindo até mim. If you move, Se você se mudar, you will lose a daughter. você vai perder uma filha. If you move, Se você se mudar, you will lose a daughter. você vai perder uma filha. And I thought, E eu pensei, is that Satan's voice? isso é a voz de Satanás? Couldn't tell. I don't mean an audible voice. Eu não estou falando I que era uma mean, voz que a eu thought estava I ouvindo, couldn't get mas era um away from. pensamento que eu não conseguia tirar da minha mente.
Then I thought for a while, a few months. E daí eu pensei por alguns By the way, I've meses. never told my family until recently. E eu nunca contei isso até recentemente para Then minha I família. thought, E eu pensei, maybe that's God's voice. quem sabe é a voz de Deus. Maybe that's God Quem sabe é Deus, saying to Abraham, que nem ele falou para your Abraão, only son, que o seu filho único, prove to me, você tem que like all provar the other dads prove da that they mesma love their forma gods, que todos os outros pais sacrifice provam your que son. eles amam o seu Deus, você tem que sacrificar o seu filho. So I went through that for a few months. Então eu passei por isso por alguns meses. And I got to this place. E eu cheguei nesse momento. I could lose my daughter if I stay right here and try to protect Eu her. posso perder a minha filha se eu ficar aqui e tentar protegê-la. I could lose all of my Eu daughters posso perder todas as minhas filhas. if I don't go on a mission, Se eu não sair nessa if missão. they don't go on a mission. Se elas não saírem nessa missão. I don't know what it means to lose a daughter, Eu não sei o que é perder uma filha. but I also know that Jesus commanded, Mas eu também sei que you Jesus... don't understand me the chamou. gospel yet. E ele falou, você não entende o evangelho ainda. You're not worthy Você não é of the digno gospel do evangelho unless you are willing to give up. se você não estiver disposto And he talks about a children, entregar, and he talks about houses a and deixar lands and all of a those sua terra, things. os seus filhos e tudo essas coisas. So I had to say, Então eu tive que falar. you had one son, Father, Deus, você teve um filho and you gave him up, e você o entregou. and he trusted you, E ele confiou em ti. and good things E happened in coisas the end. boas aconteceram. I'm going to put on you, Então eu vou God, colocar isso nos seus pés. whether I lose one or not, Se eu for perder uma whether filha this ou is não. Satan's voice Se isso or you é a testing voz me, do diabo ou se isso daqui é você me it's the testando. right thing É a to do. coisa certa de se fazer. And God has been faithful. E Deus tem sido fiel. She said, Ela falou, if I perish, se eu tiver que morrer, I perish. morrerei. She didn't say, if I get a promise Ela não falou from se a God, promessa a protection, I'll go Deus in. vai me entregar, que vai me proteger, daí eu vou. It was out of a desperation Mas ela fez isso that she went in. ela fez isso She num faced momento her de desespero. fear. Ela foi e passou por cima do seu medo. She didn't just say, E não simplesmente I'm going to falou, protect eu myself, vou me proteger and I'm going to believe God's going to come up with some other e way vou to save His acreditar people. que Deus vai salvar o seu povo de outra forma. She knew in her heart. Ela sabia no seu Listen, coração. you Escute, will know in your heart você vai saber no seu coração. if you look to God and ask for Se wisdom. você olhar para Deus e pedir sabedoria, You will know in your heart. no seu coração você vai saber. Is God asking you to do something Deus está te pedindo para fazer through algo, your fear, para você in fazer the face algo of your fear, indo por cima You'll do know seu it. medo. and you'll have that confidence? E você vai ter essa confiança. God wants me to move forward through Deus this. quer que eu avance. If I die, I die. Se for para morrer, eu If morrerei. it hurts, it hurts. Se for doer, vai doer. If I lose, I'll lose. Se eu for perder, eu But vou it's perder. a right thing, it's a good thing, Mas it's a essa é a true coisa thing boa, é a to do. coisa certa de se fazer. And God always E Deus sempre makes the end worth, faz o final whether it's the death or valer the a pain or pena. whatever it is. Seja He medo, always seja does. dor, o que for, He sempre vai valer a works pena. through E our Ele fear. trabalha pelo os nossos medos, Fear is only one através dos factor. nossos medos. O medo é simplesmente um fator. But when you add God, Mas quando você coloca when you Deus add your e commitment, quando você coloca you're following Christ closely, você querer seguir a Deus, it's just one factor. é simplesmente um fator. It's not the main factor. Mas não é o fator Okay, principal. let's talk about a couple more things and then we're going to have lunch. Então vamos falar sobre umas coisas mais e daí vamos ter Remember almoço. when I said earlier, if we switch the word fear Se lembra que eu falei quando se a gente for mudar a to palavra opportunity? medo e mudar ela para oportunidade? Opportunity is the means by which God operates with us, His children. Oportunidade é a forma que Deus trabalha com nós, os seus filhos. Mordecai saw the opportunity. Mardoqueu viu Before a oportunidade Esther didn't even know all of this stuff was antes going de on. Esther reconhecer tudo o que estava acontecendo. She didn't even know that the threat was coming. The king had ordered Ela it. She nem was a sabia do queen. decreto que o rei tinha dado. She didn't know anything about it. Ela não sabia nada. Opportunity is the means by which Mas a God oportunidade é operates. da forma que Deus trabalha. Maybe
Maybe all of this, Esther, was about you being in a place where you Quem can do sabe something. tudo isso Do something great. você foi colocado nessa posição para você fazer algo Many grande. times we complain about the things we're afraid Às of. vezes reclamamos dos medos que We temos. wish they weren't part of our lives. Queríamos que eles não fossem parte da nossa vida. But remember, God knows Mas all of these lembre que things. Deus conhece e sabe tudo. He allows some Ele things deixa certas coisas, permite shape certas us. coisas para nos moldar. He actually takes action to bring some things into our E lives Ele toma ação para trazer certas coisas em to nossas vidas, create the opportunity para criar a to get our oportunidade, attention, para chamar a nossa atenção, to teach us to be dependent on Him. para que possamos aprender a ser It dependentes might look like a dele. very bad E situation, pode parecer que é uma situação but ruim, God works through mas those Deus trabalha opportunities através dessas to reveal oportunidades His purpose. para revelar o seu propósito. Opportunity number 2. Oportunidade número 2. It often provokes intense internal conflict. Provoca conflitos internos dentro de nós. That struggle. And now imagine, you probably have been in a place where you're like, Imagine, quem sabe você esteve numa situação oh, man, I don't have a good choice here. que você percebe as escolhas que eu tenho, nenhuma delas são boas. At least an easy one. Pelo menos eu não tenho uma das escolhas que são If I try to be fáceis. obedient to God this way, Se eu for obedecer a Deus dessa forma, that's probably going to happen. essa coisa provavelmente vai acontecer. And if I am obedient and I go this way, E se eu that's probably going to obedecer a Ele e dessa forma, isso vai acontecer. happen. And we've got this conflict. E a gente tem esse conflito interno. Who, me? Quem? Eu? Lord, ask somebody else to do this. Deus, chame outra pessoa para fazer. It's a season that we go through. E é um período que passamos. I'm telling you, the times in my life that Eu te digo, as fases da minha vida, that at that time que naquele momento I thought there is just no way. This is eu so pensava, unfair. não é justo, não tem como. Now I look back Agora eu olho para trás. and I get to see sometimes a little bit of the good that God brought to E me. às vezes eu consigo enxergar o bem que Deus trouxe. And I get to see the good that God brought to others. Eu consigo ver o bem que Deus trouxe para outros. And I would say, man, if I just knew that back E eu falo, then, se eu soubesse disso naquela época, I would have just, I'd have felt better. eu teria me sentido I'd be melhor. like, yeah, if I die, I'm going to die. Eu you know? falaria, sim, se for para morrer, eu morrerei. That's faith. Mas isso é fé. And then as we mature, E quando we have stories crescemos, to look back on. podemos ver as histórias do nosso And we passado recognize, oh, this e is podemos another one of those reconhecer que essa é uma outra dessas partes da nossa We have to be vida, patient with ourselves. que temos que ter paciência com nós mesmos. Opportunities sometimes don't wait long for a decision. E oportunidades às vezes não esperam muito tempo para você tomar uma decisão. So we almost have to prepare our hearts now, Então temos que preparar o nosso coração agora, not to live in fear, não para viver com medo, but the New Testament word is sober. mas só que Be a palavra no Novo be Testamento serious. é sobre. Be serious. Seja sério. And we can kind of anticipate E podemos antecipar that there will be some times that come into our que lives, vai haver momentos nas nossas vidas and we can prepare our hearts now to be ready que podemos preparar o nosso coração para estar to preparado, say that, para poder dizer isso, to make that commitment. para As Isaiah, tomar essa decisão. Isaiah did. Como Here I am, God, Isaías send disse, me. aqui estou, mande a mim. So Esther says, okay, I'll go to Então the Esther king. falou, tá bom, eu vou If ao I rei. perish, I perish. Se morrer, morrerei. And the most important thing I want you to hear today, E a coisa mais importante que eu quero que você escute hoje, Opportunities oportunidades prepare the way preparam o caminho for other people's para salvation. para a salvação de outras pessoas. Jesus said, take up your cross Jesus nos convida para tomar a nossa and cruz follow me. e para seguir a Ele. We have to take up our A cross. gente tem que tomar a nossa cruz. The cross is a symbol of E salvation. a cruz é um símbolo de salvação. Yes, it's a symbol of sacrifice. Sim, é um símbolo de um sacrifício. But
a sacrifice for a mas um purpose. sacrifício por um propósito. We take up our Nós cross. pegamos a nossa cruz, We tomamos a nossa cruz, sacrifice for sacrificamos a purpose. para um propósito. You are going to sacrifice your life for Você something. vai sacrificar a You're sua gonna do vida por algo, você vai ter que You are fazer. going to give yourself to getting things, Você vai entregar a sua to vida, having that perfect life. você vai deixar to por getting trás that degree. a oportunidade de ter uma You're vida going to perfeita. sell yourself to something. E você vai se sacrificar por You're algo. going to sell yourself to a career. E quem sabe você vai se vender You're para um going to trabalho. sacrifice for money. Você vai ter que sacrificar a sua vida para o dinheiro. You're going to do it. Você vai ter que fazer isso. Some people are doing nothing, they're actually sacrificing themselves E algumas pessoas não estão fazendo nada e eles estão se sacrificando for nothing. por nada. So we're going to sacrifice. Então a gente vai We're gonna ter que bear a sacrificar, cross. a gente vai ter que carregar a nossa Jesus cruz. said, "If E you Jesus take up fala, my cross se você tomar a and minha you follow cruz e me." você me seguir. Remember back to what we were promised? We get Se the lembra power o of que His ele resurrection. nos fala? Temos o poder da The sua sacrifice ressurreição. will not be O your final death. sacrifício não vai ser a sua morte You final. will have a better life, a Você new vai life, ter uma another vida life. melhor, uma vida completamente He diferente. says you'll have the fellowship of my Ele falou, sufferings. você vai ter o relacionamento Do you comigo. know how precious it is? Sabe o que isso And é I pray incrível? each of you E have eu a few oro of these que moments in your vocês life possam ter esses momentos nas where suas you vidas. have done something. You've stepped out in Aonde faith. você fez algo através da sua fé. You've put your cross E on your você shoulder. colocou e tomou a sua cruz. And you get to fellowship E agora with Jesus' suffering. você consegue entender o sofrimento de You Jesus. get to get a little glimpse Você consegue ver um pouco of what it feels like daquilo que é to change the trajectory of someone's life. mudar o trajetório da vida de alguém. I don't know why I'm so emotional today. Não sei por que hoje eu estou bem sensível. I had a friend Mas eu tinha um amigo that talked to me a few weeks ago, que eu falei com ele algumas semanas atrás. and he told me a story. E ele me contou uma história. I couldn't even believe he knew this other friend of E mine. eu nem sabia que ele conhecia esse outro They're amigo from meu. two different worlds. Porque eles são de dois mundos completamente And I diferentes. get a text message, E eu recebo um and it texto says, dele "You know Wes?" falando, você conhece o Wes? And I'm like, "What?" And I call him up. I Eu said, peguei e liguei para ele. "How do you know Wes?" Eu falei, como que você conhece o Wes? He said, "I can't remember exactly how we got on the subject, E eu não me lembro como que a gente entrou nesse tópico. but Wes was telling me Mas o Wes estava me contando about a guy in college de uma pessoa na universidade that saved his life." que salvou a vida dele. And he said it was you. E ele falou que foi você. A kid was getting kicked out of school Alguém estava sendo expulso da escola for drinking. por causa que estava It was a bebendo. Christian college. Era uma escola cristã I was the assistant dean of men. e eu era o diretor I had assistente. my own apartment. Eu tinha meu próprio I apartamento. had my own bathroom, which in college is a big Eu deal. tinha meu próprio banheiro. Especially Que, a Christian se você college. está numa universidade cristã, isso é algo incrível de ter. I didn't know this guy very well, Eu não conhecia esse rapaz muito bem, but he got kicked out. mas ele foi expulso. And the committee said to him, E o committee we have falou para ele, one other option. a gente tem uma outra opção. We'll be back in touch with you. E a gente vai estar falando com você And so logo. he left. Então ele foi e saiu. They came to me. Eles vieram para mim. They said, "We know you got your own apartment. Falaram, sabemos que você tem o seu próprio apartamento e tudo. We think Wes needs a mentor. Pensamos que o Wes precisa de um mentor. Would you take him as a roommate?" Você pode receber ele para ficar com você, para I'm morar sorry. com você. That's not even fair. Eu falei, isso não é The justo. guy, you know, his life's off the Eu rails. falei, esse cara, a vida dele está perdida. Would you? He's allowed to stay if you let him be your roommate. E daí eles falaram, ele pode continuar na escola se você receber ele para ficar com você. So Então, he became a roommate. ele começou a morar comigo. Got his life back on track. A vida dele transformou. Had a call to ministry. Ele foi chamado para o ministério. Years later, I got to tell you the short story. It's too Anos cool. depois eu tenho que contar a história, encurtar a história. Years later, he calls me up. Anos depois ele me liga He said, "Hey, e ele fala, ei,
I'm planting a church. Eu estou abrindo uma I igreja. hear you coach church planters. E eu escutei que você ajuda pessoas que estão abrindo I igrejas. got to be his coach as he planted a church. E eu pude ter a oportunidade de ajudar ele quando ele abriu And essa God blessed igreja. his ministry. E Deus abençoou o seu ministério. And a couple years ago, I E was alguns telling anos him, atrás eu estava falando com ele. I have this, I left my card back here, hold on. Eu deixei o meu cartão aqui. I told Wes, I said, I have this dream Eu falei para o Wes, tive esse sonho that I would invest my life in que eu ia investir a minha vida young people, na vida de jovens, especially young people who are working in immigrant communities. especialmente jovens trabalhando na comunidade de imigrantes. And I'd like to do it. I'd like to start it. I'd like to call it Emerge, E eu quero começar esse ministério, which que means se chama Emerge, to pour yourself into someone. que quer dizer você se entregar para ajudar alguém. And Wes said, I have expertise E Wes falou, eu tenho esse conhecimento in starting nonprofits, em começar nonprofit organizations. And he did all that work setting ele- this up. Fez tudo isso, me ajudou. He's now the president of the board. E agora ele é o presidente. Right. Ele é o Listen, presidente. I'm a nobody, Eu não sou ninguém. right? I'm seriously, I'm the son of a bricklayer, Eu sou filho de first guy out of like 50 cousins to get a degree. Eu fui o primeiro Master's de degree? 50? De 50? 50, yeah. De 50 primos a graduar a universidade. When I was a teenager, I was very quiet, I was very shy. Quando eu era ainda jovem, eu era you muito imagine quieto, that? envergonhado. If God could put me in someone's life E se Deus pode colocar eu na and vida it de changed the alguém trajectory of pra that e life, mudar a trajetória da vida dessa you pessoa, are so gifted. você tem You have muito. so much. Você tem muito para You dar, para are oferecer. Queens and Vocês kings. são rainhas God's been e working in your reis, life. e Deus está He's put trabalhando you in a através da sua position. vida. E Ele colocou você numa Just posição. use that Use isso to change the para trajectory mudar o trajetório of people's lives. da vida Amen? de pessoas. Amém? Amen. Amém? I love you guys. Eu Lay amo down your vocês. life. Join people like Esther, Seja igual, tenha amizade com pessoas igual a who Esther, face their fear, que encaram o seu medo, who saw the opportunity, que veem a oportunidades, who listened to people who believed que in dão her. ouvido para as pessoas que creem neles. And you have an entire people that have been saved E você tem um povo inteiro que foi salvo because one woman por causa said, de uma mulher que falou: se eu tiver que morrer, morrerei. "That's Amém? the light telling me I need." Essa é a luz me falando que está na hora de eu terminar.